Olá, meu nome é Lorene Cristina da Silva Alves. Eu sou engenheira civil formada pela Universidade Federal de Uberlândia, também mestre em construção civil pela UFO. Hoje eu vou falar com vocês sobre otimização de geopolímeros reforçados com fibra de sisal, usando superfície de resposta e análise canônica. Vindo aqui para a apresentação, primeiro coloquei uma introdução só para a gente entender um pouquinho o que é o geopolímero. O geopolímero ele surgiu basicamente como uma alternativa mais sustentável ao cimento Portland, principalmente pela potencialidade de redução de emissão de gás carbônico e a possibilidade de uso de resíduo industrial como material base para a formação desse geopolímero. O geopolímero ele é composto por um material base, que é fonte de alumino-silicato, ou seja, que em sua composição esse material possui alumínio e silício, e aqui tem uma gama de materiais que podem ser utilizados, como por exemplo, as cinzas volantes, a escória de alto forno, o metacaolin. Ele é ativado por um ativador alcalino, que é um metal alcalino solúvel como sódio ou potássio, e também é inserido na mistura água, principalmente para dar trabalhabilidade. A água ela pode participar das reações químicas se esse material básico tiver algum teor de cálcio. Caso contrário, ela vai ser basicamente para dar trabalhabilidade. Assim como o cimento Portland, esse material também possui uma falha do tipo frágil. Para melhorar esse comportamento, pode-se empregar o uso de fibras naturais que já são estudadas e empregadas no cimento Portland, como por exemplo as fibras de sisal, de juta, de coco, que são utilizadas principalmente devido à fácil acessibilidade e ao custo reduzido. O objetivo do trabalho, esse trabalho aqui, essa apresentação foi baseado na minha dissertação de mestrado, e o objetivo era produzir, caracterizar e otimizar compostos geopoliméricos à base de metacaolin. Então, o material base empregado foi o metacaolin. O ativador alcalino foi uma mistura de solução de silicato de sódio e hidróxido de sódio. E esse material era reforçado com mantas de sisal, ou seja, com fibras de sisal longas. Algumas características desses materiais, tá? O material base era o metacaolin, um material industrializado. O líquido alcalino é uma mistura de hidróxido de sódio a 15 molar e silicato de sódio a 12 molar, sendo a relação entre o silicato de sódio e o hidróxido de sódio, a relação mássica, tá? Igual a 2,5. O material era reforçado com mantas de sisal, mantas de fibra de sisal, de 17x4. 17x4 era a dimensão do corpo de prova, por isso a dimensão da manta também era essa dimensão. E aí, como a gente vê nessa figura aí, a manta ela era feita com uma dimensão maior e depois ela era cortada na dimensão do corpo de prova. Dependendo do teor de fibra, a gente adicionava uma ou mais camadas. A relação água aglomerante, que na verdade é água metacaolin, ela é igual a 0,7. O corpinho de prova está mostrado nessa figura acima. Ele tem dimensão comprimento 17, largura 4 centímetros e espessura 1 centímetro. Os materiais na dissertação foram caracterizados, né, com DRX, então tem o DRX do metacaolin, DRX o MEV, microscopia eletrônica das fibras de sisal, massa específica. Aqui a gente já vai direto pular para a parte do planejamento composto central. O planejamento composto central, ele foi escolhido, na verdade, para a gente conseguir analisar a interferência das variáveis através de uma estimativa dos principais efeitos de cada variável da forma linear, quadrática e da iteração entre elas. Foram escolhidas 3 variáveis independentes. A primeira foi o teor de fibra de sisal na matriz geopolimérica, que variou entre 0, que é o geopolímero sem reforço de fibra, até 6%. O limite de 6% foi devido à nossa tecnologia de moldagem. A nossa metodologia de moldagem não permitia que a gente
acrescentasse um teor de fibra maior que 6%. A relação mássica entre silicato de sódio e mais hidróxido de sódio sobre metakaolin é a segunda variável independente. Então, aqui, NaSi, na verdade, é a soma da massa acrescentada de silicato de sódio mais hidróxido de sódio, dividido pela massa de metakaolin. Essa proporção variou entre 0,35 e 0,75. Esse intervalo foi baseado tanto em experimentos anteriores que a gente fez, né, no laboratório, quanto consulta literatura. E o tempo de cura, que é a última variável independente, variou de 1 dia para 28 dias. O máximo de 28 dias foi adotado conforme prática em engenharia civil. Importante lembrar que aqui os extremos, eles são representados pelo símbolo mais alfa e menos alfa. Esses extremos, eles correspondem, o mais alfa a mais 1,41421 e o menos alfa por menos 1,41421. Além disso, tem 3 valores intermediários, que é o mais 1, o 0 e o menos 1. Essa codificação, descodificação, ela é feita através dessa equação que está apresentada aqui embaixo. Então, ela é feita utilizando-se o valor central e o penúltimo valor mais alto para o limite e o penúltimo valor mais baixo para o limite, que é o E1 e o E-1. Entrando aqui nessa equação, a gente consegue fazer a codificação, descodificação desses parâmetros. Por exemplo, para o parâmetro 1, o X1, que é o parâmetro 1, que é o teor de fibra de sisal no compósito, é E1 menos E0, o E0 é igual a 3, dividido por E1 menos E menos 1, dividido por 2, ou seja, 5,15 menos 0,85, dividido por 2. No parâmetro 2, a codificação, descodificação é feito através dessa segunda fórmula. A mesma coisa para o parâmetro 3. Então, no parâmetro 3, a codificação, descodificação é feito com a fórmula do X3. Então, as 3 variáveis independentes é o teor de fibra, a relação mássica agregado metakaolin e o tempo de cura. Aqui são os experimentos que foram feitos, tá? Foram adotados 6 pontos axiais e 4 repetições no ponto central, totalizando 18 experimentos. Para cada experimento foram moldados 5 corpos de prova, tá? Daquela dimensão que eu comentei. A variável dependente que a gente vai analisar aqui é o módulo de ruptura. Na dissertação, eu ainda analisei o módulo de elasticidade e a tenacidade. Aqui a gente vai trabalhar com os valores obtidos de módulo de ruptura. Tá? A análise global foi feita com software estatística. Os dados foram submetidos, né, uma regressão múltipla, medindo os efeitos das variáveis estudadas com posterior ajuste do modelo, e o nível de significância foi de 10%. A análise canônica foi feita depois da análise global pelo estatística. A análise canônica, ela é a redução dessa superfície de resposta que foi obtido para permitir determinar a natureza do ponto estacionário. A análise canônica, ela vai fornecer uma equação desse tipo aí da apresentada, sendo que esse y0 é a resposta estimada no ponto x0, ou seja, no ponto estacionário, e a gente tem também as raízes características da matriz B. Dependendo dessas raízes, se caracteriza um ponto de máximo, de mínimo ou um ponto de sela. Se essas raízes forem menor que 0, o meu ponto estacionário, ele consiste em um ponto de resposta de máximo. Se esses valores de raiz forem todos maior que 0,
o meu ponto estacionário corresponde a um ponto de resposta de mínimo. E se essas raízes tiverem sinais diferentes, então mais e menos, o meu ponto estacionário, ele consiste em um ponto de sela, ou seja, nem de máximo, nem de mínimo. Aqui são os resultados, eu tô na frente de alguns resultados, né, de módulo de ruptura, mas aqui são alguns resultados que foram apresentados devido ao ensaio. Então foi feito o ensaio de tração na flexão, o ensaio de 3 pontos, aliás, o ensaio de 4 pontos, e foram obtidos os valores de módulo de ruptura, módulo de elasticidade e tenacidade para todos os experimentos. Esses valores estão apresentados aí em MPA. Fazendo a primeira análise é em relação à análise geral, empregado no software estatística, né? Então, as variáveis aqui, a equação é empírica, mostrada nessa equação, e as variáveis significativas, os termos significativos, são sublinhados em vermelho. Lembrando que x1 é a porcentagem, é o teor de sisal, e x2 é a relação mássica entre ativador e metacaulin. A gente percebe que as variáveis que influenciam significativamente foram a porcentagem de sisal do compósito, ou seja, x1 na forma linear e quadrática, ou seja, na forma de x1 e x1 quadrado, e a relação mássica entre ativador e metacaulin na condição quadrada, na condição de x2 ao quadrado. O nível de significância foi de 10% e o R ao quadrado foi de 0,85661. Esse R ao quadrado aqui, eu coloquei que alguns autores recomendam um R ao quadrado maior que 0,8 para se obter um bom modelo de ajuste. Como o nosso R ao quadrado foi maior que 0,8, a gente é capaz de desenhar as superfícies de resposta. A primeira superfície de resposta é do parâmetro x1 com o parâmetro x2 para um tempo de cura central, ou seja, para um x3 igual a 0. Aqui está codificado esses parâmetros nos eixos, tá? Ele vai de -4 a 1,4. Para a porcentagem de fibra de sisal, ele vai de 0 a 6, quando eu descodifico esses valores, tá? Aqui eu apresentei para vocês codificado. Então, a gente percebe que os maiores valores existe um ponto de máximo, que é esse vermelho mais escuro, e o maior valor da porcentagem de sisal, ele está aproximadamente no mais 0,8, ou seja, ele está aproximadamente no 4,72% de fibra. Além disso, ainda existe um ponto, mais ou menos um ponto de máximo também, para a relação mássica entre agregados e metacaulin, que é aproximadamente no valor de 0, né, que é no ponto central, ou seja, no descodificado de 0,55. Esse valor de módulo de ruptura, a gente analisando pela superfície de resposta, ele dá aproximadamente 10 MPa. Uma justificativa em relação a essa porcentagem de fibra é que essa quantidade de fibra, ela auxilia no aumento da resistência à flexão, controlando a propagação de fissura, e aí leva o material a suportar uma carga maior. Por isso que inserir mais fibras normalmente faz com que se tenha valores de resistência, módulo de rupturas maiores. Em relação à quantidade de ativador em relação ao metacaulin, aqui é importante a gente lembrar que a quantidade de íon silício solúvel no composto sinal, apesar desse íon ser muito importante na formação de uma estrutura mais densa, em excesso, ele acaba sendo lixiviado e vai interferir na resistência final do geopolímero. A segunda superfície de resposta é em relação à porcentagem de sisal e o tempo de cura. A gente percebe
que na porcentagem de sisal existe um valor máximo, que é um valor próximo ali a 5,15% de fibra, que é o valor codificado de 1 e descodificado de 5,15, e o tempo de cura, ele interfere muito pouco nos resultados. Aqui, o módulo de ruptura também é aproximadamente 10, e de novo, a justificativa da porcentagem de fibra, né? Por que existe esse aumento? Esse aumento existe porque a fibra, ela atua como uma ponte de transferência de tensão para a fissura. Ela faz com que o material ele apresente uma capacidade portante pós-fissuração. E o tempo de cura, aqui a gente adota que o processo de geopolimerização, ele continua ocorrendo em tempos mais avançados de cura e, de maneira geral, a resistência média aumenta, mas não é um parâmetro que interfere tanto nos resultados. Por fim, a última superfície de resposta é a que relaciona o tempo de cura com a relação mássica entre os agregados e o metacaulinho. Aqui a gente também obtém um ponto de máximo para essa relação mássica, que também é próximo ao ponto central, e a gente também percebe que o tempo de cura ele influencia muito pouco nos resultados. A mesma justificativa é dada, antes aqui pode ser fornecida também. Então, existe em relação aos íons silício solúvel, em excesso, eles podem ser lixiviados e acabar diminuindo a resistência final do geopolímero. E o tempo de cura, ele interfere pouco, mas a gente ainda adota que para tempos avançados de cura, a resistência média também aumenta, mas não significativamente. Indo para a análise canônica, tá? Então, depois de fazer a superfície de resposta, a gente otimiza essa superfície de resposta com o uso do programa Maple, através da geração de uma equação canônica, de uma forma canônica. Antes dessa geração da forma canônica, a gente determina o ponto estacionário e a gente obtém os seguintes valores. O primeiro valor para x1, o segundo para x2, o terceiro para x3. E é importante a gente lembrar que a nossa região experimental foi de menos alfa a mais alfa, ou seja, foi de menos 1,41 a mais 1,41. Quando eu faço esse ponto estacionário, eu percebo que o meu x1 ele está dentro da região que foi estudada, então dentro do menos alfa mais alfa. O x2 também está dentro do menos alfa mais alfa. E o x3 ele excedeu esse limite. O x3 é o tempo de cura. Mas aqui é importante a gente lembrar que esse x3 apresentado, ele é fisicamente impossível a aplicação desse x3 porque não existe tempo de cura menor que zero. Então, esse ponto x3 é fisicamente impossível. Então, a gente é necessário uma redução da superfície de resposta para a forma canônica através da translação das respostas de origem para o ponto estacionário x0. E aí, forma essa equação que está aí nos slides. Essa equação tem um ponto estacionário, uma resposta aproximada no ponto estacionário, e tem as raízes características, que são os valores de gama. Como a gente viu antes, valores de gamas com sinais diferentes mostram para a gente que o ponto estacionário consiste em um ponto de Sela, ou seja, ele não é nem de mínimo, nem de máximo. E aí agora a gente tem que analisar em relação à nossa resposta. Eu quero um módulo de ruptura para que ele seja o maior valor possível. Para que o meu módulo de ruptura seja o maior valor possível, eu vou zerar as variáveis W1 e W2. Porque as variáveis W1 e W2 são raízes com sinais negativos, né, que vão decrescer a minha resposta. Então, qualquer aumento nesses dois parâmetros vai decrescer a minha resposta final de módulo de ruptura. Então, para otimizar o módulo de ruptura, eu vou zerar esses dois parâmetros, o W1 e o W2, e eu vou otimizar
o W3. Então, eu vou fazer diversos valores para W3. Antes, eu coloquei só aqui algumas restrições, que é importante a gente lembrar. Primeira restrição: não existe porcentagem de fibra negativa. Então, se eu achar um valor menor que menos 1,4121 codificado, não existe porcentagem de fibra negativa. Além disso, a soma das massas dos ativadores deve ser maior que zero. Também não existe soma de massa negativa, valor de massa negativa. E por fim, também não existe tempo de cura negativo, né? Então, por isso, o X3 tem que ser maior que menos, ou pelo menos igual, né, a menos 1,5263. Jogando vários valores de W3 na equação, eu vou obter esses resultados para X1, e aí é que eu coloquei na tabela para facilitar a nossa vida, os valores já descodificados, tá? Então, X1, que é a porcentagem de sisal, X2, que é a relação mássica entre agregados e metacaulin, X3, que é o tempo de cura, e a resposta de módulo de ruptura esperado com esses parâmetros. Primeiro, a gente já é capaz de eliminar alguns parâmetros, tá? Não existe tempo de cura negativo. Então, esse tempo de cura aqui, ó, para quando W é menor que 5, ele não pode ser empregado porque não existe, fisicamente impossível, ter tempo de cura negativo. Além disso, a gente tenta limitar também o tempo de cura para o máximo de 28 dias para estar no mesmo padrão do que é normalmente empregado na engenharia civil. Então, a gente limita o W3 igual a 8, que a gente tem um tempo de cura máximo de 25. Entre esses parâmetros aqui, a gente vê que o parâmetro que tem mais diversificação é realmente o tempo de cura. O restante são parâmetros que variam muito pouco, né? Então, a porcentagem de sisal, a relação máxima entre agregado e metacaulin. Agora, o tempo de cura é o que mais varia. E o que é importante a gente notar em relação ao tempo de cura? Quando eu tenho 2 dias de cura, é esperado uma resistência de 9,277. Com 25 dias de cura, a resistência esperada é 10,332. Isso significa um aumento de 11,4% no valor de módulo de ruptura. Esse valor é pouco significativo no valor de aumento de módulo de ruptura, tá? Quando se aumenta esse tempo de cura de 2 para 25, esse aumento que existe no parâmetro de módulo de ruptura é pouco significativo, é somente 11,4%. O que indica pra gente que realmente o tempo de cura ele é pouco significativo, né, no aumento da resistência, e que pra gente é ideal a utilização desse geopolímero para tempos de curas menores. Para ter mais de uma opção, para não trabalhar só com um valor ótimo, a gente pegou aqui 2 valores ótimos, tá? Então, o primeiro valor ótimo com W3 igual a 5,5 e o segundo valor ótimo com W3 igual a 6. Então, a gente não pegou só um valor ótimo, a gente pegou 2 valores ótimos. Nesses 2 valores ótimos, no primeiro, eu utilizo uma porcentagem de sisal de 4,34, uma relação mássica de 0,597, um tempo de cura de 2 dias e obtenho um módulo de ruptura de 9,277. No segundo valor otimizado, eu uso uma porcentagem de sisal de 4,5, uma relação mássica de 0,595, um tempo de cura de 6,5 dias, né? 6, 7 dias, e espero um módulo de ruptura de 9,457 MPa. Só para a gente comparar, a gente já teve esse valor aproximado de 9,2 quando a gente fez o planejamento composto central, quando a gente fez aqueles 18 experimentos. Então, a gente obteve esses valores aqui no experimento 10 e no experimento 16. Nesses 2 valores, o tempo de cura é de 14,5 dias.
Ou seja, a gente conseguiu otimizar um geopolímero, diminuir mais de 80% do tempo e obter o mesmo valor de módulo de resistência com menor idade. Aqui são as duas superfícies de resposta para a otimização. Então, a primeira superfície de resposta é para o W3 igual a 5,5 e a segunda superfície de resposta é para o W3 igual a 6, onde eu tenho, né, o parâmetro aqui, o valor de módulo de resistência de 9,277 e 9,457. Conclusões. Primeiro, a utilização de fibra de sisal melhora as propriedades mecânicas do geopolímero. O valor otimizado é de 9,3 MPa para 2 dias de cura e 9,5 MPa para 6,5 dias de cura. Ou seja, o geopolímero ele pode ser considerado como um material de alta resistência inicial. E também a nossa metodologia de análise de superfície de resposta e análise canônica é uma alternativa prática para a determinação dessas regiões trabalháveis. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, essa primeira referência é a minha dissertação de mestrado. Ela também, além do módulo de ruptura, também é feita a otimização para a tenacidade e para o módulo de elasticidade. A segunda e a terceira referência são artigos também sobre geopolímeros reforçados com sisal, são os dois artigos baseados na minha dissertação. E a quarta referência, na verdade, é um capítulo de livro que também utiliza a superfície de resposta, só que para otimização de fibra de sisal curta, que é fibra de sisal picada misturada na matriz geopolimérica. Muito obrigada para todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham gostado.